Oi, gente! Oi, jovens! Meu nome é Raíssa, sou de Muriaé e faço parte do cursilho daqui de Muriaé. Fiz o primeiro cursilho jovem misto da Diocese de Leopoldina e vim aqui falar um pouco da nossa escola vivencial de hoje. O nosso tema é sobre o seu maior tesouro, sobre o seu tesouro. O seu tesouro é Jesus, o seu tesouro é o meu serviço, o seu trabalho, a sua família. Isso que a gente vai explicar um pouco para vocês. Antes da gente começar uma reflexão, né? Vamos fazer uma oração, a oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, né, gente, a gente vai falar um pouco do seu maior tesouro. Seu tesouro. Deus fala pra gente que o tesouro, o nosso tesouro, é cheio de alegria. O nosso tesouro, a gente tem que viver na presença dele. Então, a gente tem que sempre na fé, entendeu? Sempre estar em conjunto de amor com ele. Então, o que acontece? Acontece o quê? Igual essa pandemia, gente, eu sempre falo, Deus coloca a gente sempre à prova para ver se a gente tá sempre junto com ele. Eu vim conversando sempre com vários amigos e eles sempre me disseram a mesma coisa e eu sempre falo a mesma coisa. Deus colocou a gente em uma prova nessa pandemia para ver como é que ia reagir, a gente ia reagir com ele, se a gente ia estar com ele, se a família ele queria que as famílias unissem mais. Mas nessa pandemia parece, nossa gente, foi uma provação para todo mundo. Para todo mundo viver na presença dele, entende? Então, a gente vai colocar os seus valores, os meus valores, o meu tesouro é sempre estar com Jesus. O meu tesouro é viver com ele. E Jesus, ele coloca a gente à prova em todo momento com isso. Então, vamos fazer uma reflexão aqui, fazer uma oração. Toda
toda vez que vocês fizerem uma oração, sempre digam isso: Jesus, você é meu maior tesouro. Deus, você é o maior tesouro que eu tenho. Repete comigo, gente. Jesus, você é o meu maior tesouro. Deus, você é meu maior tesouro que tenho. E a gente vai entrar em momento de oração. Esse momento a gente vai colocar sempre Deus, que Deus vai sempre nos abençoando, Deus vai nos ajudar sempre. Sempre confie nele, ele vai estar sempre com a gente. Então vamos lá fazer um minuto de silêncio e coloca a sua família, coloca ela, coloca seus amigos, coloca se você está vivendo um momento difícil e você precisa encontrar esse tesouro, encontrar com Deus. Coloca ele, coloca a sua família. Se você precisa muito da sua família, seja seu maior tesouro junto com Deus, coloque ela. Se você precisa de um serviço, coloca o seu emprego. Se você já é empregado e precisa que ele permaneça, porque essa pandemia está acabando com deixando vários desempregados. Coloca ela, coloca o seu serviço. Fala: Deus, o meu tesouro é o serviço junto contigo. Primeiro, Senhor. Coloca também os seus amigos. Se você está se sentindo excluído, que seus amigos deixou você um pouco de lado, coloca eles. Fala: Senhor, eu preciso dos meus amigos, que eu estou sentindo muito excluído. Eles são os meus tesouros. E junto contigo, Pai, coloca eles. E, gente, vamos refletindo isso. E fazendo essa reflexão, essa oração. E sempre repetindo: Jesus, você é o meu maior tesouro. Deus, você é o maior tesouro que eu tenho. Gente, então, vocês viram que eu comecei cantando a música Meu Tesouro, né? E essa música, eu acho ela linda. Ela, apesar dela ser um pouquinho animadinha, eu acho ela linda, porque ela mesmo fala como que Jesus é o tesouro que a gente tem que ter, sempre servir a ele, entendeu? Porque, gente, é o que eu falo, sem Jesus a gente não é nada, sem Deus a gente não é nada, e a gente tem sempre que buscar viver com ele, sabe? E no Evangelho de Mateus, que a Carol, mas o Ângelo vai estar falando para vocês e explicando um pouco, fala um pouco dessa parte do tesouro. Você sempre está buscando esse tesouro. Você vai conseguir deixar tudo de lado para buscar esse tesouro, viver esse tesouro? Ela vai sempre estar, ela vai explicar para vocês, né, sobre isso, e vai deixar bem claro para vocês que o tesouro é Jesus. E depois a Adriele vai fazer uma reflexão desse evangelho também. Ela vai explicar um pouco para vocês. E por último, a Ana Clara vai encerrar para vocês com uma conclusão de tudo. E, gente, sempre busca viver esse tesouro. Sempre busca estar junto com Deus nessa vida. Sempre busca estar vivendo esse amor, porque é difícil, eu sei como que é complicado, e Deus, ele vai estar sempre com a gente, entendeu? Apesar
de momentos que vai estar difícil, mas Deus vai viver com a gente. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele sempre vai nos amar e nunca vai deixar de nos amar. Então, busca viver com Ele. Busca a segui-lo, tá? E vamos encerrar. Eu vou passar para Carol e o Ângelo falar um pouco do Evangelho. E vamos encerrar com um trechinho da música. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Saudações decolores. Saudações decolores. Eu sou Ana Carolina, de Muriaé. Eu sou Ângelo, de Muriaé também. E a gente vai continuar fazendo essa reflexão, essa escola vivencial. E a gente vai refletir sobre uma passagem do Evangelho. Eu vou pedir o Ângelo para fazer a leitura pra gente e a gente vai levantar uma reflexão depois. Isso aí, então vamos lá. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ele apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem. Os peixes bons vão para os cestos e os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger de dentes. Então, essa passagem explica pra gente, né? Jesus explicava pros apóstolos o que é o reino de Deus, né? E ele explicava a partir de parábolas, né? Como todos sabem, que são umas historinhas que Jesus contava para que ficasse um entendimento mais fácil do que ele queria mostrar. E ele faz algumas comparações. E essas comparações podem levar a gente a refletir de diversas formas. Eu vou levantar alguns questionamentos aqui, algumas reflexões para a gente pensar um pouquinho. O primeiro, ele fala que o reino de Deus e o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. Primeiro, eu não tinha entendido muito bem como é essa questão do tesouro escondido. E eu fui pesquisar um pouquinho e eu descobri que na história, nessa época de Jesus, era muito comum as pessoas esconderem tesouros, porque era uma época de guerra, né, de muita devastação. Então elas escondiam esses tesouros para depois encontrá-los e poder usufruir deles. Mas acontecia que muitos tesouros ficavam realmente perdidos, as pessoas nunca encontravam, não conseguiam, mortes e tudo, e não conseguiam encontrar esse tesouro. Então, esse homem encontra esse tesouro escondido e com toda a felicidade vende tudo que tem para poder comprar esse campo, porque pertencendo ao campo ele também teria o tesouro. E isso nos faz pensar muito a questão do desprendimento, né? Uhum. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, ele vendeu tudo que ele tinha, porque ele considerou que esse tesouro que ele tinha encontrado era mais valioso que tudo que ele já tinha construído na vida inteira. Então valeria a pena abrir mão daquilo tudo para ter o que ele considerava que era um bem maior, né? Uhum. E é engraçado que a segunda comparação que Jesus faz é um comprador de pérolas, né? Isso. Que conseguiu ver inúmeras pérolas, mas nunca viu uma tão preciosa quanto essa. E é exatamente similar à parábola anterior. Ele faz referência também que ele venderia tudo, que ele vendeu tudo para comprar a pérola mais preciosa.
que seria o reino dos céus. Então ele abriu mão de tudo para de novo comprar a pérola mais preciosa, ou seja, comprar, entre aspas, o reino dos céus. Isso. E é uma coisa interessante que às vezes a gente imagina que essas duas, apesar das ideias serem parecidas, essas duas comparações têm uma diferença, uma pequena diferença, né? O primeiro encontra por acaso, e o segundo procurou a vida inteira por essa pérola, né? E é assim, cada um tem uma experiência de encontro, desse primeiro encontro com Deus, ou de um encontro verdadeiro com Deus. Às vezes a gente encontra sem esperar, e às vezes a gente procura isso uma vida inteira, né? E a gente conversando sobre essa passagem, o Ângelo estava levantando essa questão, nossa, mas por que ele teve que vender todas as pérolas para comprar essa? Por que não só comprar essa? E a gente estava falando sobre isso. Muitas das vezes, quando a gente encontra um conhecimento, algo muito grandioso, algo que a gente realmente vê valor naquilo, outras coisas que a gente já teve no passado, na nossa vida, alguns conhecimentos que a gente já obteve, eles perdem um valor, eles perdem um sentido, ou simplesmente não combinam mais. Não tem como você ter o eu do passado junto com esse eu que você descobre, né? Não tem como você ser a mesma pessoa depois que você encontra o verdadeiro sentido que é o reino de Deus, né? Com certeza. Quando você descobre a beleza do evangelho, a beleza da palavra, o significado, né? Você não consegue mais ser o mesmo. Você não consegue ter as pérolas que você já comprou durante toda a sua vida. Você quer ter somente aquela pérola que é a de maior valor. É suficiente para você. Ela já é suficiente, isso mesmo. Então, isso é uma grandeza dessa passagem do Evangelho que nos faz refletir sobre isso. E toda essa história, todo esse momento que a gente está vivendo, que é um momento difícil, todos sabem, né? Muita dificuldade a gente estava passando, essa pandemia, muitas perdas, mas também uma oportunidade para você refletir sobre isso. O que eu estou disposto, primeiro, né? O que eu estou disposto a realmente abrir mão para comprar esse campo, onde está esse tesouro escondido, né? Exatamente. E outra, é uma oportunidade de desapego, de você mudar, de você se conhecer e ver o que realmente não faz sentido. Quais são as pérolas que para mim já não tem valor e qual é a pérola que tem mais valor para mim agora, né? E por último, ele faz essa comparação com a rede lançada ao mar. Com os pescadores, né? Isso. E que pega todo tipo de peixe e os bons vão para os cestos e os que não prestam são jogados fora. E isso faz a gente pensar em dois aspectos, né? Tanto o que a gente constrói numa vida buscando a eternidade, né? Buscando estar entre os peixes bons na vida eterna, né? E também as escolhas que a gente faz durante a vida. Quando a gente joga a nossa rede ao mar, nas ocasiões que acontecem na nossa vida, né? Em tudo que a gente se depara, a gente tem a oportunidade de fazer essa escolha, de pegar o peixe bom pra gente, colocar no nosso cesto, no cesto da nossa vida, do nosso coração, e jogar o que não é bom fora. E essas escolhas que a gente faz, de pegar o que é bom e deixar o que não é bom ir, isso nos define, isso vai construindo o reino dos céus, tanto aqui como na eternidade, né? Exatamente. Então, a reflexão que a gente queria deixar aqui hoje, é só isso tudo, né? Mas, assim, muito pode ser tirado dessa passagem. E a gente queria deixar um pouquinho aqui para vocês pensarem quais escolhas que eu tô fazendo na minha vida, o que eu posso deixar para trás, o que eu posso ser o novo, né? E pensar também se o reino dos céus é suficiente para você. Isso. A importância que tem na sua vida. Você está disposto a abrir mão de tudo para buscar o reino dos céus? É uma boa pergunta. É igual aquele encontro que Jesus teve com o jovem rico, né? E o jovem
coloca todo o seu currículo lá e fala tudo que ele já conquistou, tudo que ele já tinha. Aí Jesus fala, muito bem, então deixa isso tudo e vende tudo e me segue. O quanto você confia em Jesus para deixar tudo e segui-lo, né? Porque isso tem que ter tanto o desprendimento como a confiança. Porque às vezes confiar em Deus é se lançar no escuro, né? Exatamente. E quanto você confia nele para isso? Então, são esses questionamentos que talvez essa época tenha levantado na gente e que talvez possamos ser pessoas melhores, né? No final de tudo. Com certeza. E por último, que eu queria deixar essa última reflexão, que a gente às vezes procura o reino de Deus em coisas que estão fora, mas na verdade o reino a gente constrói dentro da gente, né? E para a gente conseguir construir, para a gente conseguir fazer essas escolhas, a gente tem que se conhecer, né? Porque se conhecer é muito importante, a gente tem que se observar, tem que olhar para si mesmo, ter um olhar sobre si mesmo. E Santo Agostinho, tem uma frase dele, das Confissões de Santo Agostinho, que é muito bonita. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Então, quanto se conhecer é importante, né? E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou passar a palavra agora para a Adriele. Olá, meu nome é Adriele, fiz o cursilho de número 155 da Diocese de Cachoeiro no ano de 2019, em novembro de 2019, tá? No cursilho das mulheres. E hoje eu vou estar refletindo com vocês um pouco, né? Dar uma continuação da explicação do Evangelho, que foi muito bem explicado, tá? E aí eu vou adentrar na questão de como que você vai conhecer, vai descobrir a Deus dentro de você mesmo. Principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, que a gente está ficando mais recluso em casa, tá bom? E para isso eu vou utilizar do livro As Moradas do Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila, tá? A Santa Teresa de Ávila, ela foi uma santa, tá? Que viveu na Idade Média. Então ela compara, tá? A nossa alma insípida, límpida, e ela é composta por vários castelos, tá bom? E então são 7 castelos que existem dentro de nós, tá? Sendo que no meio desses castelos é o castelo onde mora Deus, tá? E os outros 6 ficam ao redor. E assim, e ela compara o seguinte, que para a gente chegar à casa de Deus não é tão simples. A gente tem que adentrar os cômodos e à medida do que a gente vai orando e a gente vai meditando. Por que a gente tem que orar e meditar? Por que eu não posso orar? Por que eu não posso ir na igreja? Por que eu não posso ir apenas ler o Evangelho? Não. Você tem que orar, ouvir o que você está lendo, entender o que aquilo se aplica no tempo de hoje, o que se aplica no tempo passado, entender o que aquele conhecimento se aplica no tempo de hoje e viver aquele conhecimento. Então não é apenas você ler a palavra ou rezar um terço ou uma Ave Maria. É muito mais que isso. Então a gente tem que meditar e tem que rezar. Além disso, a Santa Teresa de Ávila fala para você abrir as portas do castelo, a primeira coisa que você tem que fazer é orar e meditar. E aí você vai subindo aquelas escadas. Nas primeiras casas, que é as primeiras moradas, a número 1 e a número 2, primeira e segunda morada, são as casas, principalmente a número 1, são as casas das pessoas que sabem o que é Deus, sabem quem é Deus, sabem o que é a palavra de Deus, mas não a vivem. Elas são pessoas que vivem uma vida mais mundana que a gente.
conhece nas escrituras sagradas. E aí, à medida que elas vão aumentando na fé, né? Elas vão orando, vão subindo ao cômodos, adentrando aos cômodos, elas vão para a primeira, segunda. Quando ela chega na terceira morada, ela já não é tão igual à primeira e segunda, ela já é mais perto de Deus. E muitas das vezes a gente tem alguém para atrapalhar, tá? Alguém para atrapalhar a nossa caminhada, porque senão seria muito simples. Eu só orava, só meditava e acabou. Existe a louca do castelo, que é uma mulher que vive junto lá no nosso castelo. Que sempre quando a gente vai orar, que a gente vai meditar a Deus, ela tá lá para atrapalhar. Ela tá lá pra gente não meditar a Deus, pra gente não escutar, refletir a palavra de Deus. Ela nos atrapalha. E o que seria essa louca tipo, vou dar um exemplo simples. Barulho externo, alguém que na hora de você orar, naquele exato momento que você ia orar, não, peraí, eu preciso que você faça um negócio pra mim. Peraí, eu preciso que você me ajude a isso e aquilo. Pera, eu tô orando. Na nossa vida, a gente tem que saber que Deus é o centro da nossa vida. Como Santa Teresa de Ávila fala, Ele é o centro. Ele é o centro. Deus, o trabalho, o estudo e a família. Coloque Deus acima de tudo, né? Como fala o primeiro mandamento. Né? E é isso que a gente tem que colocar na nossa vida. A gente não tem que arrumar um tempo a Deus, né? Essa questão de autoconhecer, a gente não tem que arrumar um tempo a Deus. Não pode. A gente não pode só apenas arrumar. A gente tem que ter um tempo a Deus. A gente tem que valorizar o tempo que temos com Deus, tá? Existe um canal de meditação que a gente fala com Deus, que é Rei, Ele que nos criou, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, esse canal não é apenas algo falado de boca para fora, é algo sério. Para isso a gente tem que buscar. E por que isso é tão importante, Adriele? Por que você fala isso para mim que eu tenho que ser tão importante assim? Porque para você ter o sabor precioso, porque Santa Teresa de Ávila também fala do exemplo de um palmito, tá? Que para você adentrar a casa, as moradas, é igualzinho um palmito. Para você ter o recheio gostoso do palmito, que a gente faz pastel de palmito, que é muito bom, a gente tem que tirar as cascas do palmito. Então, não são tão simples assim a retirada das cascas. Porque a gente sofre, a gente tem sofrimento. Mas a gente tem que entender que o sofrimento é algo do ser humano, é algo do ser humano. Não é Deus que inventa o sofrimento na nossa cabeça. Muitas das vezes é por escolhas que nós fazemos. Muitas das vezes é por escolha dos outros que afetam a nós. Ou muitas das vezes é simplesmente porque deveria acontecer. Deveria acontecer. Não tem uma sequência lógica ou que deveria acontecer. Mas o importante é entender também que nesse sofrimento, quando você chega, quando as pessoas falam, eu estou no fundo do poço, eu não aguento mais, você tem que entender, peraí, qual é o meu sofrimento? Por que eu estou no fundo do poço? O que me gerou isso? Beleza, assim que você entende o que te gerou isso, você vai entender como eu estaria se eu não estivesse com esse problema. E o que eu posso fazer para resolver essa questão? Para eu não sofrer mais. E aí você vai, nossa, muitas das vezes, né? Nossa, eu tenho que voltar ao Pai. Eu tenho que fazer o processo de conversão. E aí a gente percebe que a fé, ela não é algo assim, Deus, eu quero um carro agora. Não, Ele não vai te dar um carro. A fé é um processo. Deus vai te dar a oportunidade hoje de, por exemplo, você fazer um bom trabalho e amanhã fazer outro trabalho, e assim sucessivamente, acumular dinheiro, não gastar com coisas mundanas, e aí acumular dinheiro, e aí para você conseguir o seu carro. É um exemplo bem simples que eu dei assim. E assim para todas as outras coisas da sua vida. Você tem que priorizar, saber priorizar
e saber também valorizar os seus limites. Então, aí chega o ponto da nossa grande reflexão. Para você se conhecer, você tem que conhecer a Deus. Então você primeiro tem que conhecer a Deus para depois se autoconhecer. Justamente porque somos filhos de Deus, nós somos semelhanças a Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais próximos estamos de nós mesmos. Então saber os seus limites, saber até onde você vai, até onde a sua saúde mental pode ir. Hoje estamos passando por uma situação inesperada para todos nós, né? Inesperada, ninguém esperava isso. E como é que a gente pode reagir a isso, né? Mas aí a gente vai buscar a Deus no sofrimento. E da melhor forma possível. E sabendo que o paraíso está dentro de nós. Só que nós precisamos meditar, orar e rezar para aí adentrar aos poucos a morada de Deus. Espero que vocês tenham gostado da palavra. Sempre lembrem de pegar o Guia do Peregrino, que é muito importante fazer essa oração, tá? Principalmente do terço, meditar as orações aqui dentro. Então, até mais. Pessoal, eu sou a Ana Clara, eu fiz o primeiro cursilho jovens misto da Diocese de Leopoldina. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de como eu percebi Deus na minha vida nesse momento de pandemia. Todos fomos surpreendidos com essa pandemia, ninguém estava esperando. Então nós tivemos que deixar nossas rotinas de lado e nos adaptar a uma nova rotina e a um novo estilo de vida. Ela sempre fala, a vida nos surpreende, e nós fomos aqui em casa mais uma vez surpreendidos. O meu tio acabou passando mal, ele broncoaspirou e teve que ser levado ao hospital. Todos muito apreensivos por conta dessa situação, porque a gente tinha muito medo dele ser diagnosticado com Covid ao ficar lá no hospital, a ter contato com pessoas de lá. Falei para vocês no começo, a gente tinha muito medo dele pegar Covid e ser contaminado com este vírus. Ele está até hoje no hospital e pela graça de Deus, ele não foi contaminado com Covid. E nem ninguém aqui em casa, por estar nesse contato de ir sempre ao hospital, de ficar com ele, foi contaminado com Covid. E foi por isso que eu vim falar dessa situação com vocês, do meu tio. Foi para ver como a gente pode achar Deus nessas pequenas coisas. Eu sei que esse momento está muito difícil, eu sei que tem muita gente passando aperto, tem muita gente passando necessidade, eu entendo isso, mas eu acho que a gente não pode perder a fé e a esperança e ver poucos detalhes Deus agindo em nossas vidas. Vou pedir a todos meus amigos cursilistas e os demais que estiverem assistindo esse vídeo, para que não percam a fé, para que não percam a esperança neste momento, para que ajoelhem no chão e agradeça a Deus por estar com você, por agir na sua vida. Enxergue Deus em pequenas coisas, em pequenas situações, porque Deus cuida da nossa vida, de cada detalhezinho de nossa vida. Queria pedir também que todos nós façamos uma oração por todos aqueles que se foram em meio a essa pandemia, em meio ao Covid. E queria pedir a vocês também para fazer uma oração para o meu tio Pedro, para que ele continue se recuperando e lutando bravemente pela sua vida.